Então, gravando a aula, é, nós vamos, então, finalizar o curso revendo. Eu vou rever as equações de Maxwell, eu vou colocar elas aqui mais uma vez. Vamos olhar as condições de fronteira, que é o que a gente precisa para ter uma solução unívoca, né, e ajudar a gente na solução. E aí eu vou mostrar como, a partir das equações de Maxwell, a gente pode deduzir a equação das ondas eletromagnéticas, que eu considero que é uma introdução para dois cursos que são sequência desse aqui, né? O curso de ótica ou o curso de eletromagnetismo 2, naturalmente. Esse curso de eletromagnetismo 1, ele dá para a gente a base, né? Os fundamentos. Eu tenho as equações de Maxwell, a gente entende as equações de Maxwell, conhece métodos para resolver elas, mas falta a parte de aplicações, né, que seria o curso de eletromagnetismo 2, onde eu vou aplicar isso em diversas situações e considerar casos que a gente não considerou aqui, em especial partículas aceleradas, né, partículas que têm carga e que têm velocidade que varia no tempo. E aí a aplicação natural também, que são ondas eletromagnéticas, né? Que é um tópico importante. A ótica trata basicamente destas ondas eletromagnéticas, mas com foco em frequências na faixa do visível. Deixa eu começar a compartilhar a tela, que aí eu mostro para vocês. Está aí, né, a aula, nossa última aula, 33, na verdade é a 34, né, porque a gente teve uma aula zero aí. Um bom número de aulas, hein? Inacreditável que a gente chegou aqui. Vamos lá, né? Eu vou começar, então, colocando aqui, de uma vez só, as equações de Maxwell, escrever elas aqui de uma forma mais bonitinha, as equações de Maxwell na forma final que eu quero dizer assim, não vou mais mudar elas. A gente começou com eletrostática, aí aos poucos a gente deixou as cargas elétricas se movimentarem com velocidade v, depois a gente deixou essa velocidade, não velocidade, a gente deixou os campos magnéticos, né, a forma da distribuição de carga, a forma das correntes variarem no tempo. E aí a gente tem essas equações, vou separar um pouco mais aqui. As equações me dão o divergente e o rotacional dos dois campos, o campo elétrico e o campo magnético, que são os campos que a gente precisa para descrever a força, né, para achar a força que atua sobre uma carga de prova Q qualquer numa presença, num ponto do espaço, né? Essas equações aqui, essas 5 equações, são o que eu chamo dos postulados do eletromagnetismo. Não tem jeito da gente deduzir isso a partir de outras equações. Ok, eu posso sair da lei de Biot-Savart, chegar na lei de Ampère, vice-versa, né? Mas aqui, essas são as equações fundamentais. Eu não vou deduzir ela a partir de outras coisas. Eu deduzo outras coisas a partir das equações. Não? Como qualquer teoria, a gente tem um conjunto de postulados. Este é o nosso conjunto de postulados para descrever fenômenos eletromagnéticos. Essas equações, né, me permitem determinar a força sobre uma carga de Q qualquer, uma carga elétrica Q qualquer, que tem velocidade v, num certo ponto do espaço, onde eu tenho um campo elétrico, que aparece aqui, e um campo magnético, que aparece aqui. Né? E essas 4 equações aqui, mais as condições de fronteira, né, e condições iniciais, me permitem achar esses campos elétricos e campo magnético em termos da densidade de cargas elétricas que eu tenho, né, e no espaço, nas redondezas dessa carga de prova, e da densidade de correntes elétricas J. Eu posso transformar essas equações para uma forma integral. Né? A gente usa os teoremas do divergente, do rotacional, de maneira nenhuma eu vou fazer isso. Acho que isso é uma coisa que vocês já sabem fazer. Não? Se não lembrarem direitinho como fazer, é um bom exercício a gente colocar elas nessa forma aqui. Né? Essas 4 equações aqui, as equações de Maxwell, a gente pode colocar elas em forma integral. Basicamente, o que a gente faz é integra os dois lados da equação num volume ou sobre uma superfície qualquer, né? Usa os teoremas do divergente ou do rotacional, a gente chega nessas equações aqui.
que a gente já discutiu antes, eu estou só resumindo, né, o que a gente viu. Na presença de meios materiais, é conveniente, hein? Então, não é um outro conjunto de equações, não, mas se eu tiver meios materiais, é conveniente escrever as equações de Maxwell, escrever isso aqui, né? Na presença de meios materiais, é conveniente, eu vou grifar o conveniente para deixar claro, isso aqui não é um outro conjunto, essas aqui são as equações de Maxwell na presença de materiais. Não, é simplesmente as mesmas equações escritas de uma maneira diferente. E a gente faz isso definindo os vetores deslocamento D e H, que eu vou chamar simplesmente de H. Não tem um... Deixa eu copiar eles aqui, ó. A gente define esses dois vetores, D e H. O D é usualmente chamado de deslocamento. O H não tem um nome comum, tem gente que chama de indução magnética, mas isso é confuso. Bom, eu chamo de H e tangá. Esses vetores são definidos em termos do campo elétrico, né, as constantes são 0 e 0, e também da polarização elétrica no material, quantidade de momentos de polo elétrico que eu tenho por unidade de volume material, e da magnetização M, que é a quantidade de momentos de polo magnético que eu tenho por unidade de volume no meu material. Usando esses vetores, a gente pode reescrever as equações de Maxwell, eu levo as definições na equação de Maxwell, né? E aí a gente pode deixar elas nesta forma, né? Em termos do vetor D, né? Em termos do vetor H, o campo elétrico e o campo magnético aparecem aqui também, estão contidos aqui dentro do D e do H. Né? A vantagem toda em escrever é conveniente por causa de quê? A vantagem é que essas equações dependem da densidade de cargas livres, que é o que eu chamei de ρ livre, e da densidade de correntes livres. Eu não preciso me preocupar em calcular as correntes induzidas as correntes e cargas, né, que são induzidas pela presença do campo magnético e do campo elétrico. Elas estão automaticamente embutidas aqui no vetor H e no vetor D, né, que contém a polarização e a magnetização. Bom, essas equações eu posso passar para a forma integral também, do mesmo jeito, tá? Não vou colocar aqui, né? Como eu disse, é um bom exercício fazer isso. Se vocês não batem o olho, já sabem o que fazer. Façam um bom exercício, um bom treino para os neurônios. Né? Mas eu posso colocá-las em forma integral, de novo, integrando os dois lados da equação, ou num volume, ou sobre uma superfície, né? E usando o teorema divergente ou do rotacional, a gente coloca essas equações numa forma integral, que, em geral, são mais fáceis de usar quando você está fazendo um cálculo analítico. Né? Quando a gente está fazendo cálculos numéricos, a imensa maioria dos problemas você é obrigado a fazer um cálculo numérico, aí é mais conveniente, os métodos numéricos são mais apropriados usar derivadas, né, ao invés de integrais, mas nem sempre isso é verdade. Bom, para resolver essas equações, não, essas equações estão aqui na presença de materiais, eu preciso da polarização e da magnetização. Veja, eles entraram aqui, né, na definição do vetor D e do vetor H, mas não tem nada aqui me falando qual que é a polarização, qual que é a magnetização. Para saber isso, eu preciso saber as propriedades dos materiais, daquele material específico que é o interesse do meu problema. Então, eu preciso conhecer o que a gente chama de relações constitutivas. Necessário conhecer as relações constitutivas. Relações constitutivas é o nome que a gente dá para as relações entre polarização e campo elétrico e magnetização e campo magnético. Não, ou seja, relações constitutivas. Tá certo, né? Essas relações me dão a polarização em função do campo elétrico e a magnetização em função do campo magnético. B ou H, ou pode ser em função do D, né? Tanto faz. Para meios lineares, o que a gente tem, né? Meios lineares
que é uma classe especial de meios, mas é uma classe importante, são um grande número de materiais que responde linearmente à aplicação do campo elétrico e do campo magnético. Para esses meios lineares, a gente tem que a polarização é proporcional ao campo elétrico, a constante proporcionalidade é uma característica de cada material, e eu tenho também que a magnetização é proporcional ao campo magnético. Não vou entrar em detalhes, a gente já viu isso nas aulas passadas, só um resumo para lembrar. Olha, se vocês lembrarem de tudo que eu estou falando nessa aula de hoje e souberem como usar, vocês sabem eletromagnetismo, podem ir tranquilos para casa, que vocês estão sabendo eletromagnetismo direitinho. E essas equações que eu coloquei aqui até agora, elas resumem todo o curso. O que a gente viu além dessas equações, foram maneiras de resolver elas, né? Métodos matemáticos, por exemplo, o método de separação de variáveis, né? Que serve não só aqui no eletromagnetismo, mas é um método geral para resolver equações diferenciais, e eu gosto de chamar ele de o método favorito dos físicos, né? A gente viu esses métodos matemáticos, a gente viu outras metodologias para atacar essas equações aqui, né? Por exemplo, transformar essas equações numa forma mais simples de resolver, usando os conceitos de potencial elétrico, o V, né? Ou então do potencial magnético, potencial vetor A. A gente define, aí a gente pode achar o potencial V ou o potencial A, e a partir deles é fácil calcular o campo elétrico e o campo magnético. E as equações para o potencial elétrico, o potencial vetor, né? Elas normalmente são mais, não é sempre, não é universal, mas normalmente elas são mais simples de resolver do que essas equações direto para achar direto o campo elétrico ou o campo magnético. Bom, mas para uma solução única das equações de Maxwell, a gente precisa das condições iniciais, ou seja, que a situação, como era a situação no tempo que eu vou chamar de t igual a zero, eu preciso saber os valores de campo elétrico e campo magnético num determinado instante de tempo. Né? E preciso também saber as condições de fronteira, né? Eu preciso saber as condições de fronteira é o nome que eu dou para isso, né? Qual é o valor do campo elétrico e campo magnético numa certa região do espaço, eu chamo da fronteira do meu sistema, a fronteira do meu problema, e qual que era o valor desses campos num certo instante de tempo, que é o instante de tempo que eu vou chamar de zero, tempo inicial. Não? Aí, nesse contexto, então, é importante a gente saber como esses campos mudam quando você atravessa uma fronteira entre dois meios. Né? Isso assim, é uma situação que é mais comum do que pode parecer. É uma situação bastante comum. O problema é o seguinte, já vimos isso antes também, né? Hoje vou colocar assim, a coisa nova da aula de hoje, uma das duas coisas novas da aula de hoje, condições de fronteira, é colocar as condições de fronteira em termos dos vetores E, que a gente já viu, B, campo magnético, D e H, que acho que a gente já não viu completamente. Agora que a gente tem um sistema completo das equações de Maxwell. O problema é o seguinte, né? Eu tenho um meio material 1, pode ser vácuo, pode ser ar, pode ser um metal, pode ser o que vocês quiserem, qualquer coisa. Isso aqui é o meio 1. Né? Aí eu tenho uma fronteira aqui, uma superfície que separa ele de um outro meio 2. Isso aqui é o meio 2, que pode ser um outro meio qualquer, pode ser um pedaço de madeira, pode ser um outro condutor, pode ser vácuo também. Então, a pergunta é como que o campo elétrico e o campo magnético mudam, ou o vetor D e o vetor H, né, que a gente tem esses dois vetores agora, como que eles mudam ao passar de um meio material para o outro, ao atravessar essa fronteira. Né? E aí a única coisa que eu preciso saber é qual que é a quantidade de carga elétrica por unidade de área que eu tenho nessa superfície. É uma superfície, né, que separa dois meios. Então, o que eu tenho ali, se eu tiver carga elétrica ali, eu vou ter uma certa quantidade de carga sigma por unidade de área. E pode ser que nessa superfície esteja passando uma corrente também. Então, é uma corrente que atravessa a superfície, é uma corrente superficial. A gente usualmente chama de K, né? Ela tem um vetor, porque a corrente está fluindo ao longo de uma certa direção, mas restrita a essa superfície aqui. Essas condições de fronteira só dependem, essas condições, como que mudam os vetores E, D, B e H ao atravessar a fronteira, elas só dependem
dessas correntes superficiais e densidades de cargas superficiais. A maneira de achar as condições de fronteira, a gente já fez algumas vezes antes, né? O que eu faço assim? Bom, vou fazer pelo menos para uma ou duas aqui, né? Eu vou pegar a lei de Gauss na forma integral, tá? Então, a lei de Gauss na forma integral, a gente viu ali atrás, me diz que a integral sobre uma superfície fechada S de D escalar dA, onde dA é um vetor perpendicular à superfície, né? Isso aqui é igual à quantidade de carga livre que está encerrada dentro dessa superfície fechada aqui. É uma superfície fechada na qual eu faço integral, né? Então ela define um volume, isso aqui é a carga livre contida dentro daquele volume. Eu posso escrever em termos da integral sobre aquele volume, da densidade de carga livre, né? Eu já estou colocando direto em termos da carga livre. Bom, então a primeira coisa que eu preciso fazer para aplicar a lei de Gauss, para usar a lei de Gauss, é escolher uma superfície sobre a qual eu faço essa integral. A superfície que a gente chama de superfície gaussiana, né? Superfície que eu vou usar para aplicar a lei de Gauss. E nesse problema específico, eu vou escolher uma superfície que é assim, ó, é uma caixinha, né, que atravessa a superfície, metade de cima dela está no meio 1, a metade de baixo está no meio 2. Vou colocar uns pontilhados aqui, né? Vou mostrar que essa caixinha aqui atravessa essa superfície de separação entre os dois meios. E a caixinha tem a tampa e o fundo dela tem a mesma área que eu vou chamar de A. Vou colocar um A em branco aqui para tentar fazer um desenho menos confuso. A é a área da tampa da caixinha, que é a mesma área lá do fundo dela. Essa lateral da caixinha aqui, ó, que eu vou chamar de ΔX, eu vou fazer isso tender para zero. Por que eu vou fazer tender para zero? Porque o que eu quero é o valor dos campos, né, beirando a superfície. Eu quero saber como que o campo exatamente acima da superfície, assim, raspando a superfície em cima, se relaciona com o campo raspando a superfície, só que pelo lado de baixo, dentro do meio 2. Né? Que campo é esse? Aqui nesse aqui. Agora o que eu estou calculando aqui é o vetor D, né? O deslocamento. Eu tenho um vetor D1 lá do lado de cima, no meio 1 eu tenho D1 e no meio de baixo D2. Não estou preocupando com fazer um desenho muito perfeito, não. Eu estou desenhando simbolicamente um vetor D1, um vetor D2. Aqui eu quero saber como que D1 e D2 como que D1 se relaciona com D2. Bom, quando eu fizer D escalar dA aqui, né, o dA é um vetor perpendicular à superfície, a essa área aqui, apontando para cima. Essa superfície, essas laterais da caixinha, elas vão desaparecer, né, quando eu faço o ΔX tender para zero. Então, aqui não vai ter contribuição nenhuma para essa integral. A contribuição da integral é só sobre a tampa e sobre o fundo da caixinha. Então, D escalar dA, lá em cima, vai dar componente perpendicular do D1, não? Multiplicado pela área da tampa de cima da caixinha. E embaixo, o vetor D é o vetor D2. Então, embaixo eu vou ter D2 perpendicular. O dA, o vetor dA, pesca a componente perpendicular do D, né? Componente perpendicular à caixinha, ou seja, perpendicular à superfície naquele ponto. E a integral sobre a área, sobre o fundo da caixinha lá, vai dar A do mesmo jeito. Né? Isso tem que ser igual à carga livre contida dentro da caixinha. Ó, a caixinha está com espessura infinitesimal, tá? Mas lá dentro tem carga, porque tem a tampa dela está raspando a superfície lá pelo lado de cima. E o fundo da caixinha está raspando a superfície pelo lado de baixo, mas a superfície está contida dentro da caixinha. E dentro da superfície eu tenho carga. Eu tenho sigma carga por unidade de área. Então, o total de carga livre que eu tenho é a parte de sigma, que são cargas livres, é o sigma livre, vezes a área ali da minha caixinha. Bom, já viram o que vai dar aqui, né? Eu tenho A e A, corto tudo isso aqui, o que eu vou ter é que a componente perpendicular do vetor D
ela muda quando eu atravesso a superfície, dependendo da quantidade de carga livre que eu tenho na superfície. O componente perpendicular do D1 menos a componente perpendicular do D2 é igual à quantidade de carga livre por unidade de área que eu tenho na superfície. O vetor D sofre uma descontinuidade ao atravessar a fronteira entre dois meios, se nessa fronteira existe carga, se não carga livre. Não? Se não tiver carga livre, o vetor D é contínuo. Não? Conhecido o vetor D, eu sei achar o campo elétrico também, né? Se eu conhecer as relações constitutivas por meio 2 ou por meio 1. Se for meios lineares, basta eu conhecer a permitividade elétrica do meio 2 e do meio 1. Não? Quem está com a memória boa aí sabe o que eu quero dizer. Bom, essa aqui é a primeira condição de fronteira, para o vetor D. Eu posso achar uma condição para o campo magnético, para a componente perpendicular do campo magnético, usando o que eu chamo de lei de Gauss para o magnetismo, que é o análogo da lei de Gauss aqui, né? Que é essa de K em forma integral para o campo magnético. Ela me diz que o fluxo de campo magnético, ou seja, a integral de B escalar dA através de uma superfície fechada, isso aqui é sempre zero. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Eu tenho um campo B1 do lado de cima, um campo B2 do lado de baixo. Eu vou usar essa mesma caixinha aqui para aplicar a lei de Gauss. Vai dar o mesmo resultado, vai fazer a lateral da caixinha tender para zero, né? A caixinha tá só tem tampa e fundo raspando na superfície, né? Pelo lado de cima e pelo lado de baixo. Então, isso aqui vai dar uma condição que vai ser assim, a componente perpendicular do campo magnético no lado de cima é igual à componente perpendicular à superfície do campo magnético no lado de baixo. A componente perpendicular à fronteira de separação entre dois meios do campo magnético, ela é contínua, ela não muda ao atravessar essa superfície, independente se ali tem carga, se tem corrente, a componente perpendicular é contínua. Nós já temos aqui duas dessas condições de fronteira. As outras duas condições de fronteira que eu posso achar, né, eu uso a lei de Faraday e a lei de Ampère. Né? A gente está usando todas as equações de Maxwell aqui e é mais conveniente usar elas em forma integral. Né? Deixa eu desenhar a superfície de separação dos dois meios, agora de uma forma mais esquemática. Né? Ela não precisa ser plana, não. Né? A superfície de separação entre os meios pode ser toda curva, fazendo umas curvas esquisitas, mas ela é uma superfície. Tá? Pode não ser plana, mas é uma superfície. Né? E eu estou olhando como mudam esses campos em um ponto daquela superfície. Então, eu estou olhando para a componente do campo D, por exemplo, né? Perpendicular à superfície. Naquele ponto, como que ela muda, eu estou olhando a componente do campo magnético perpendicular à superfície, né? Como que ela muda ao passar do lado de cima para o lado de baixo, e agora eu vou olhar as componentes paralelas à superfície desses campos. Para isso, eu uso a lei de Gauss. Bom, aqui em cima é o meio 1, aqui embaixo é o meio 2. Não? Lá em cima eu tenho um campo elétrico E1, por exemplo. Não? Aqui embaixo eu tenho um campo elétrico E2. Aí eu vou usar a lei de Faraday também em forma integral. A lei de Faraday, ela me diz que a integral sobre um percurso fechado, que eu vou chamar de C, né, de E escalar dl, estou multiplicando o campo elétrico pelo vetor dl em todos os pontos de um caminho, que eu dei o nome de C, né, e eu vou percorrendo esse caminho fechado. Né, e o resultado disso aqui, a lei de Faraday me diz que é menos a taxa de variação no tempo do fluxo de campo magnético através da superfície limitada por esse percurso C aqui. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para aplicar a lei de Faraday é escolher um percurso, vamos chamar de percurso amperiano, que é a mesma situação para a lei de Ampère, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Eu preciso achar um percurso fechado. Então, eu vou escolher um percurso fechado, que é o seguinte, ó, eu vou
passar lá no lado de cima, paralelo à superfície. Esse aqui é o vetor DL que está descrevendo o meu caminho, né? Ele passa lá dentro do meio 1, mas raspando a superfície do lado de cima. Aí ele desce, não, o vetor DL agora vai descer perpendicular à superfície, atravessa lá para o meio 2 e volta paralelo à superfície, sobe de novo, fechando o caminho. Pronto, tem um percurso fechado. Esse aqui é o meu caminho C. Deixa eu chamar ele de C em vermelho aqui, né, que aí a gente identifica qual o caminho. Esse C vermelho aqui é esse caminho aqui. Ó. Bom, do mesmo jeito que eu fiz ali atrás, eu vou fazer esse comprimento do caminho aqui perpendicular à fronteira, o que eu chamo de ΔX, vou fazer ele tender para zero, do mesmo jeito que eu fiz antes, né, lá na lei de Gauss. Por que eu estou fazendo tender para zero? Porque o que eu quero é a componente do campo elétrico raspando a superfície do lado de cima. Como que elas relacionam com a componente do campo elétrico raspando a superfície do lado de baixo? Então, eu tenho que estar colado na superfície. ΔX tem que ser zero, né? Eu atravesso a fronteira, mas estou ali assim, passo raspando o nariz na superfície. Muito bem. Se é assim, né, então a área definida por essa área circundada por esse caminho, que é essa área aqui desse retângulo, né, que é a área dessa superfície aqui, é zero. O fluxo de campo magnético através de uma área que é zero, isso aqui dá zero. Então, isso aqui vai dar zero. Não? Porque essa integral tem que dar zero, porque a área da minha superfície é zero. Não tem campo magnético atravessando uma área, porque não tem área. Tá? Então, ó, do lado de cá, né, já resolvi metade do meu problema, é zero. O campo elétrico, o vetor dl é paralelo à superfície. Então, E escalar dl vai pegar a componente do campo elétrico que é paralelo à superfície. Então, eu vou ter lá em cima E1 paralelo, né, a componente do campo elétrico paralelo à superfície. E do lado de baixo eu vou ter o E2. Né? Eu vou colocar o sinal menos aqui. Por quê? Porque o E2 paralelo, o DL aqui está no sentido oposto. Né? Então, se o campo elétrico estiver nesse sentido, lá em cima a escalar DL vai dar negativo, né? Aqui embaixo vai dar positivo. Isso aí. DL tem sentidos inversos, em cima e embaixo, e é por isso o sinal negativo aqui. Ou seja, a conclusão aqui é que a componente do campo elétrico paralela à superfície, ela é constante. Eu vou colocar um sinal de vetor aqui, mas vou deixar o paralelo, símbolo de paralelo. Por que esse sinal de vetor com esse paralelo aqui? Porque, olha, não importa em qual direção que eu coloquei esse caminho aqui, qualquer direção que seja paralela à superfície, eu posso estar passando aqui ao longo do eixo X ou ao longo do eixo Y, né? Se a superfície, naquele ponto ali da superfície, eu estou paralelo ao plano XY, qualquer uma das infinitas direções paralelas a essa superfície de separação entre as duas fronteiras, vale esse raciocínio aqui. Então, essa condição, que é uma condição de continuidade, para a componente paralela do campo elétrico, quando eu atravesso a fronteira de separação entre dois meios, ela vale qualquer que seja a direção, desde que seja uma direção paralela a essa fronteira. Terceira condição. Falta mais uma, que é uma condição para a componente paralela à superfície de separação do vetor H. Então, vou usar o mesmo argumento aqui, o mesmo caminho, tá? Mas eu vou usar agora a lei de Ampère, ou agora a gente chama ela de lei de Ampère-Maxwell, né? Um nome mais justo. A lei de Ampère-Maxwell, em forma integral, ela me diz que a integral sobre um percurso fechado, e eu vou usar esse mesmo percurso fechado C aqui, ó. Integral sobre um percurso fechado de H escalar dl, né? dl é esse vetor que descreve o caminho fechado que eu estou fazendo, né? Isso aqui tem que ser igual à quantidade de corrente livre que corta aquela superfície. Como é que eu chamo isso? Né? I livre C. É a quantidade de corrente livre que atravessa a superfície
circundada por esse percurso aqui. Então, seria a quantidade de corrente livre que passa de um lado para o outro dessa superfície. Pode ser essa superfície. A gente viu que tem mais de uma superfície definida por um contorno fechado. Eu estou escolhendo essa aqui, a superfície, digamos, natural, a superfície desse retângulo aqui. Aqui pode ter corrente atravessando isso, porque a gente supôs que existe um K, uma corrente superficial nessa superfície, nessa fronteira de separação entre os dois meios. Pode ser que existe. Daqui a pouco a gente calcula esse. Mas eu tenho mais um termo aqui, que é o que a gente introduziu na aula passada, na lei de Ampère, que é o termo de Maxwell, que é a derivada no tempo do fluxo do vetor D. É a integral sobre a superfície circundada pelo percurso C, a mesma superfície que eu considerei aqui para achar a corrente livre que atravessa a superfície. É o fluxo do vetor V, integral de D escalar dA sobre essa superfície cuja fronteira é o percurso C. Bom, como eu vou fazer ΔX tender para zero, essa área dessa superfície aqui tende para zero. Ela vai, isso aqui vai diminuir, ela só tem uma linha ali, que ela pega a superfície, a linha na qual esse retângulo aqui cruza a superfície. Então, essa integral aqui, essa integral vai para zero, porque a superfície vai para zero. Ela vai para zero quando o ΔX tende para zero. A corrente livre não vai para zero, não, porque a corrente que eu tenho aqui na superfície é uma corrente superficial, ela está na superfície. Então, o que eu tenho? Eu tenho um caminho que passa lá em cima, raspando a superfície, passa aqui embaixo, raspando a superfície também. A área da superfície é zero, é só uma linha matemática. Mas nessa linha matemática, eu tenho corrente, porque eu tenho corrente passando naquela superfície de espessura infinitesimal lá. Eu tenho uma corrente K, por unidade de comprimento perpendicular à direção da corrente. Então, o lado de cá, do lado de cá dessa equação da lei de Ampère-Maxwell, o que vai ficar é só esse termo aqui, a corrente livre, que eu posso escrever em termos da parte livre da densidade de corrente superficial, que é o K livre, produto escalar com que? Eu vou colocar em termos de um produto escalar aqui para definir a direção dela, a direção que está saindo da tela nesse meu desenho aqui, que está cruzando esse retângulo aqui. Então, se eu definir um vetor perpendicular à superfície, que é o M chapéu aqui, a direção que me interessa é a direção perpendicular tanto ao vetor M chapéu quanto ao vetor DL, é a direção que sai ali do quadro. Então, é o quê? Se eu fizer DL, produto vetorial com N chapéu, dá uma coisa entrando para dentro. Se eu fizer N chapéu, produto vetor DL, ele está saindo para fora. Vou escolher para fora como positivo, vai dar, então, esse aqui vai ser produto escalar com o N chapéu, deixa ele em amarelo mesmo, ele está ali mostrado qual que é esse vetor aqui. Mas produto vetorial com... Em vez de escrever DL, que é só um infinitesimal ali em cima, eu não sei se é embaixo ou não, eu vou chamar de L vetorial, que é o vetor cujo... Não, tem que ser um L chapéu, o vetor unitário daquela direção ali. Ah, não, é o comprimento todo do caminho, não? Esse comprimento do caminho aqui é L, então L vetor é esse vetor aqui, que é o caminho todo, o comprimento desse caminho aqui. Quanto maior for esse caminho paralelo à superfície, mais corrente eu pego, Maior é essa linha aqui, maior parte da superfície eu pego. Então, é proporcional ao vetor L mesmo. Eu quero a corrente livre que passa ali. E do lado de cada integral, só vai sobrar, ao fazer esse caminho, essa parte aqui do caminho tende para zero, essa parte tende para zero, vai dar H, produto escalar com DL em cima, H, produto escalar com DL embaixo, o DL está para um lado em cima, está para o outro lado embaixo, então dessa integral aqui vai sobrar o H1, faço esse L pequeno, pequeno o suficiente
para que isso aqui seja verdade. Ali em cima vai dar H1 produto escalar com esse tal vetor L aqui, e embaixo, né, vai dar menos H2, porque embaixo o L está na outra direção, produto escalar com o vetor L em cima. Esse L aqui, que é arbitrário, né, vai sumir. Eu tenho ele ali, aqui do lado de cá. Não? Então, eu posso... O que eu faço aqui? Né? Eu transformo... Eu posso transformar essa relação aqui. Né? Vou deixar os detalhes matemáticos para vocês conferirem depois. Aqui vai dar K livre, produto vetorial com N, chapéu, produto escalar com L. Por que eu fiz isso? Que do lado de cá eu tenho, né, H1 menos H2, vetor, produto escalar com L, os dois. Né? Isso aqui é H1 menos H2. O resultado dessa diferença dos dois vetores, eu faço produto escalar com L. E isso aqui vai ser o K livre, a parte livre dessa corrente superficial aqui, produto vetorial com N chapéu, produto escalar com L. Então, dessa forma, eu tenho esse produto escalar com L dos dois lados, e o resultado, então, que eu vou deixar de um jeito mais claro aqui, vai ser o seguinte: o H1 vetor, mas é um vetor que é paralelo à superfície. Vou deixar esse símbolo paralelo aqui para lembrar disso. Menos a componente do vetor H paralelo à superfície, mas do lado de baixo, no meio 2, né? Isso aqui tem que ser igual ao produto vetorial da componente livre da corrente superficial, que eu tenho nessa fronteira de separação entre os dois meios, produto vetorial com o vetor N chapéu, que é o vetor perpendicular à superfície, né? Apontando do meio 2 para o meio 1. Aí, dessa forma é que os sinais aqui estão corretos. Eu acho. Vocês conferem depois aí para mim, tá? Então, pronto. Eu tenho aqui as 4 condições, né, de fronteira da forma mais geral possível, né? E eu coloquei elas numa forma que elas só dependem das componentes livres da corrente e da quantidade de carga que eu tenho naquela superfície. Por que é vantajoso fazer isso? Mais uma vez, porque isso são as coisas que a gente conhece. Né? Ok, eu posso, sabendo as relações constitutivas do meio, eu posso calcular qual que é a carga induzida, qual que é a corrente induzida, né? As correntes ligadas, as cargas ligadas na superfície. Mas, usando o vetor H e o vetor D, eu não preciso calcular isso. Né? O que eu vou obter é o vetor H e o vetor D, mas tudo bem. Né? Em geral, H é o que a gente quer mesmo. Né? Se a gente tiver as relações constitutivas, a gente pode expressar essas condições de fronteira aí, né? Em termos dos vetores E e B só. Né? Ok, já fizemos essas 4 condições. Deixa eu ver, eu tenho o resultado final delas aqui, então eu vou colocá-las todas juntas. Né? Então, um resumo aqui. Resumo das condições de fronteira. Repito, as condições de fronteira são mais úteis do que talvez vocês pensem, não sei. Eu vou falar, eu tenho que usar elas algumas vezes no meu trabalho de pesquisa para achar o campo elétrico num dispositivo semicondutor. Eu preciso achar. Em geral, a gente ou não tem corrente livre, né, nesses dispositivos, a gente está preocupado mais com o campo elétrico mesmo. Então, essas 2 condições aqui são mais usadas, principalmente essa de cá. Você saber que o campo elétrico é contínuo, a parte do campo elétrico, a componente do campo elétrico paralela à superfície de separação entre 2 materiais, saber que ela é contínua ajuda muito na vida. Tá? Muito bem, gente. Olha, isso aí é um resumo geral de tudo que a gente viu no curso. Tá? Isso sintetiza o curso, de certa forma, como eu disse antes, mais cedo. Assim, o que tem a mais no curso é maneiras de resolver as equações de Maxwell, métodos matemáticos,
ou digamos, macetes, né? Define um potencial vetor A aqui e acha ele primeiro, que a equação é mais fácil, depois você acha o campo magnético trivial, né? Ou define o potencial V aqui, a equação para ele, tem a equação de Laplace, ou a equação de Poisson, é mais tranquilo de resolver, daí você acha o potencial vetor, com o potencial vetor você acha o campo elétrico. Né? Tem muito mais coisa, é claro, né? No curso a gente não fez 34 aulas aqui à toa, mas isso aí resume o curso, isso é o essencial do curso. E agora, para fechar o curso aqui, assim, com a chave de ouro, eu diria, né? Mostrar uma das coisas mais bonitas que tem nas equações de Maxwell, um resultado que foi obtido pelo próprio Maxwell, né? Na hora que ele colocou os termos finais da equação, que é a previsão das ondas eletromagnéticas. Então, eu vou voltar nas equações de Maxwell. Vou chamar isso aqui de uma aplicação, né? Uma aplicação das equações de Maxwell. Aplicação das equações X de Maxwell. Escrever Maxwell em letra corrida é difícil, Maxwell assim é melhor. Que são as ondas eletromagnéticas. Chegar nessa equação para as ondas eletromagnéticas é mais fácil do que pode parecer. Tá? E costuma ser uma questão, né, de provas gerais. Assim. Bom, vou começar com as equações de Maxwell. Tá? Aqui na forma integral, tá? Que estão aqui. E agora eu vou falar o seguinte, ok, essas aqui são as equações de Maxwell em geral, mas eu vou considerar uma situação no vácuo. No vácuo, ou seja, com... Então, não tem carga induzida, não tem corrente induzida, né? Não tem material nenhum, não tem nada para ser polarizado ou magnetizado aqui. E mais que isso, vou supor que não tem nenhuma carga nas redondezas, densidade de cargas elétricas é zero, né? Na região do espaço que eu estou vendo aqui, e também a densidade de correntes J também é zero. Então, as equações simplificam, né? As equações agora, isso aqui eu já deixei tudo bonitinho aqui. Então, é as mesmas equações de cima, né? Mesmas equações de cima, só que eu fiz aqui ρ igual a zero, então o divergente de campo elétrico ficou zero, não, o divergente de campo magnético já era zero, a lei de Faraday rotacional do campo elétrico ficou do mesmo jeito, não depende explicitamente nem de ρ nem de J, e a lei de Ampère-Maxwell ela simplificou, porque esse termo aqui é zero, ficou só o zero dE dt. Quando a gente fala que a densidade de cargas é zero, corrente é zero, tem gente que fala assim, então o campo elétrico magnético vai ser zero. Não, não necessariamente. Agora, olha só, eu não tenho rotacional do campo elétrico a zero. O divergente é zero, beleza, mas o rotacional não é diferente de zero. Se eu tiver um campo magnético variando no tempo, o rotacional do campo elétrico é diferente de zero. Mesma observação, né, análoga para o campo magnético. Se eu tiver um campo elétrico que varia no tempo, então o rotacional do campo magnético é diferente de zero. Então, em princípio, esses campos elétricos e magnéticos podem ser diferentes de zero. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o rotacional, qual das duas? Vamos começar com essa aqui. Ó. Eu vou tirar o rotacional dessa equação, tá? Vou fazer o rotacional dessa equação aqui. Então, tem que tirar o rotacional dos dois lados, né? Aqui e aqui. Rotacional disso aqui e disso aqui. Ou seja, eu vou fazer isso aqui, ó. Rotacional do campo elétrico. Vou mostrar a equação de novo. Né? Rotacional do campo elétrico vai ser igual a... posso deixar o menos lá de fora. Menos o rotacional da derivada do campo magnético no tempo. Tá? Ou seja, eu fico com isso aqui. Ó. Bom, aqui ó, eu posso... Isso aqui são rotacional, são derivadas em relação à posição. Isso aqui é uma derivada em relação ao tempo. São coordenadas independentes. Posso trocar a ordem das derivadas. Então, vou trocar a ordem das derivadas. Não?
o lado de cá fica menos a derivada no tempo do rotacional do B, de rotacional de campo magnético. O rotacional do campo magnético, eu tenho uma equação para ele. Vamos voltar aqui na página de trás. Olha, o rotacional do campo magnético é μ0 dE dt. Não? Então, o que está aqui é a derivada no tempo do rotacional do campo magnético, e está aí a derivada no tempo de μ0 dE dt. Isso aqui, ó. μ0 e ε0 são constantes. Então, o que está derivado no tempo, passa batido em cima da constante, não enxerga ela, eu tenho a derivada segunda do campo elétrico no tempo. Ou seja, minha equação vai ficar assim. Poupando vocês de terem que interpretar a minha letra. Rotacional do campo elétrico, né, que foi o que a gente fez lá em cima da lei de Faraday, ficou assim, é menos μ0 ε0, derivada segunda do campo elétrico no tempo. Cheguei nisso aqui como? Tirando o rotacional da lei de Faraday, né, trocando a ordem dessas derivadas aqui e usando a lei de Ampère, né, para achar qual que é o rotacional do campo magnético. Bom, vamos olhar o lado da esquerda aqui, rotacional do rotacional. Tem uma regra, né, tem uma dessas relações, né, de produtos, né, em geral, a gente pode deduzir essas coisas, mas dá um trabalho danado, né? Eu sempre colo elas. Então, e a tabela que tem lá no Griffiths é uma tabela bastante útil, são as relações mais úteis. Lá no Griffiths ele chama de regra de produto 11. Ela me diz que é o que a gente está precisando, ali, diretamente o que a gente está precisando. É uma das mais úteis, aliás. O rotacional do rotacional de um vetor qualquer, no nosso caso vai ser o campo elétrico, né? Isso aqui é a mesma coisa do que o gradiente do divergente desse vetor, então no nosso caso é o campo elétrico, menos as derivadas segundas, o laplaciano desse vetor. Isso é uma relação matemática, né? Demonstrar ela a partir do começo aqui é possível, mas eu gosto mais de, para verificar se isso aqui é verdade, fazer o seguinte: suponho coordenadas cartesianas, né? Escrevo isso aqui em termos das componentes do vetor E, escrevo o lado de lá em termos das componentes do vetor E, é x, é y, é z, são iguais. Tá? Mas tem maneiras matemáticas de fazer isso, claro. Né? Bom, o divergente do campo elétrico, o divergente do campo elétrico é a lei de Gauss. Né? Então, vamos voltar lá atrás, voltar no slide anterior. Nesse nosso caso específico, o divergente do campo elétrico é zero, porque a densidade de cargas é zero na região do espaço que a gente está. Então, o divergente do campo elétrico é zero, ou seja, o primeiro, esse termo aqui é zero. Né? Isso aqui vai dar zero. O divergente é zero. Então, sobrou só do rotacional, que está ali, só tem o menos o laplaciano do campo elétrico. As derivadas segundas das componentes do campo elétrico são iguais a menos μ0 ε0, a derivada segunda no tempo das componentes do campo elétrico. Na verdade, aqui tem três equações. Né? Eu tenho uma equação para a componente x do campo elétrico, para EX, que me diz que as derivadas segundas do EX, né, em relação a x, y e z, né, a soma dessas derivadas segundas, é igual, essa constante aqui, né, vezes a derivada segunda no tempo do EX. Né? E tem outras duas equações análogas para x, y, e para as componentes EX e EZ. Y e EZ, eu falei do EX. Né? Ok, vou tirar esse sinal menos aqui e escrever a equação aqui, bonitinha, né? Laplaciano do campo elétrico é μ0 ε0 D2 é dt2. Essa é a equação final que eu queria chegar, mas é usual a gente colocar essa equação na seguinte forma. Eu acho que a gente já fez isso antes. A gente antes estimou, né, o tamanho desse μ0 e ε0. Eu falei, olha, μ0 e ε0 é uma coisa pequena. Aí a gente colocou os valores de μ0 e ε0, que a gente sabe, né, são constantes que determinam o meu sistema de unidades. 4π × 10⁻⁷, em unidade do Sistema Internacional de Unidades,
ε0 é 8,85 vezes 10 a menos 12, Sistema Internacional de Unidades. Essa constante aparece tantas vezes que a gente dá um nome para ela, né? Essa constante é o famoso, na verdade, não ela, mas o inverso da raiz quadrada dela é o famoso C, cujo valor, atualmente, né, é um valor exato, 299.792.458 metros por segundo. É a velocidade da luz, exato, não tem certeza aqui. Por quê? Porque a velocidade da luz é usada hoje para definir o tamanho do metro, né? Conhecido o segundo. O segundo é definido em termos da frequência, uma certa radiação lá, eu nunca lembro se é césio, acho que é do átomo césio, uma transição atômica conhecida, manjada, eu defino o segundo. E aí eu defino o tamanho do metro, né, por esse número aqui. Quando alguém mede a velocidade da luz, ele não está achando um valor mais preciso para a velocidade da luz. Não. A velocidade da luz continua sendo isso aqui. O que ele está achando é um valor mais preciso para o tamanho do que a gente chama de 1 metro. Tá? Todas as unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, né, hoje, a partir de 2019, né, todas as unidades, metro, quilograma, segundo, ampere, ok, são 7, né, todas elas são definidas em termos de valores exatos de constantes da física. Velocidade da luz, carga do elétron, constante Planck, mas, bom, a única que eu sei de cor é a velocidade da luz, que é isso aqui. Muito bem, então vou voltar aqui nessa equação, né? O que está escrito aqui, μ0, é 1 sobre C, né? 1 sobre C elevado ao quadrado. Ou seja, a minha equação vai ficar assim, ó, forma final dessa equação. É isso aqui. Não vou espremer ela muito ali, não. Vamos deixar ela aqui. Essa aqui é a forma final da equação, é a equação que eu queria chegar. Isso é o que a gente chama de uma equação de onda. Por que a gente chama ela de uma equação de onda? Deixa eu repetir ela no slide seguinte. Vai ficar tudo contido aqui. A gente chama de equação de onda porque a solução dessa equação, é um campo elétrico que varia no tempo e no espaço, né? Lembra que a equação, olha aqui, a equação tem derivadas no tempo e derivadas no espaço, né? Então tem que ter uma solução aqui que seja função do tempo e do espaço, de maneira que as derivadas segundas no espaço obedeçam a essa relação aqui com as derivadas segundas no tempo, não? E a solução dessa equação é uma função assim, ó. Campo elétrico é um vetor E0, tá? Que esse sim depende das condições iniciais do meu problema, as condições de fronteira, as condições iniciais. Depende de quem que é esse vetor, E0, não? E ele oscila harmonicamente no tempo. Isso aqui é uma exponencial imaginária. Então, eu posso imaginar isso aqui como cosseno e seno, não? Um cosseno. Então, é um cosseno de K escalar R menos ômega T. Isso aqui oscila no tempo, né, e se propaga, né, seguindo um seno ou cosseno, né, com frequência. Vou escrever essas coisas aqui. Isso é uma solução oscilatória. Vou colocar assim, a solução é uma onda, né, porque é uma coisa que oscila e se propaga na direção de K, desse tal vetor K aqui. Se propaga na direção de K. Esse vetor K determina a direção de propagação dessa onda. Ela tem frequência que é F, que é o ômega, esse ômega que aparece aqui, dividido por 2π.
E a velocidade com que ela se propaga no tempo é aquele C, né, que é a raiz quadrada invertida de μ0 ε0, então um valor bem preciso. Né? E isso aqui, ó, eu introduzi essas constantes ômega e K aqui, né, sem definir o que elas são, mas ômega sobre K é o valor de C. Ômega, né, é um escalar. K aqui é o módulo desse vetor K que aparece aqui. A direção e o sentido é a direção de propagação da onda. Então, para determinar completamente essa solução, claro, eu preciso das condições iniciais, né, e das condições de fronteira que vão me determinar os valores de E0, K, né, e ômega, quais que são. Mas isso aí é uma onda. Bom, é uma onda só de campo elétrico, né? Cadê o campo magnético nessa história aqui? Para achar a equação para o que o campo magnético faz, achar a equação para B, o que eu faço? O rotacional do rotacional de B. É a mesma coisa do que a gente fez para o campo elétrico. Não vou fazer tudo, não, porque são os mesmos passos. Vou voltar nas equações de Maxwell no vácuo que estão aqui, né? As equações do Maxwell no vácuo estão aqui. Eu tirei o rotacional dessa equação. Agora eu vou tirar o rotacional da outra. Olha aí, amarelo aqui. Eu tiro da lei de Ampère, Maxwell. Tiro o rotacional disso aqui, né, que é μ0 ε0, rotacional de dE dt. Faço a mesma coisa. Aqui eu troco a ordem das derivadas no espaço com a derivada no tempo, aparece o rotacional do campo elétrico, e eu sei que o rotacional do campo elétrico é menos a derivada do campo magnético no tempo. Não? Para o rotacional do rotacional, eu uso aquela mesma regra de produto aqui, né? Essa mesma regra de produto 11 aqui. Vai aparecer o divergente do campo magnético, que a gente já sabe que é zero, né? Já é zero há muito tempo. Divergente do campo magnético é zero. Eu vou chegar na mesma equação. Onde que eu estava? Eu estava aqui. Rotacional do campo magnético vai ser igual a menos... Era menos? Não, é mais μ0 ε0. Que vai ser μ0 ε0 rotacional de parênteses, dE dt. Né? Faço o mesmo desenvolvimento que eu fiz ali, eu chego na mesma equação, só que para campo magnético aqui. O Laplaciano do campo magnético é igual a 1 sobre C ao quadrado, é a mesma constante, derivada segunda no tempo do campo magnético. E a solução, né? A solução é um campo magnético B, né? Que é função da posição e do tempo, assim como o campo elétrico, que é um B0, é um vetor, né, constante, tá? É a amplitude da oscilação, a amplitude dessa onda, né, e me dá a direção da oscilação, vezes a exponencial imaginária do mesmo K que a gente tinha antes, produto escalar com o vetor posição R, né? Estou calculando essa posição R aqui, menos ômega t. O mesmo ômega, a mesma frequência. Ou seja, a solução para o campo magnético é também uma onda que se propaga na mesma direção, com a mesma velocidade do campo elétrico, mesma frequência. A única diferença que dá, né, nessas soluções aqui é que o E0 é perpendicular ao B0. E ambos são perpendiculares ao vetor K. Então, eu tenho um arranjo desse tipo aqui, assim, ó. Se o E está nessa direção e o B está nessa direção de cá, o campo elétrico, produto vetorial com o campo magnético, dá a direção do vetor K. Esses três vetores formam uma tríade, né? É produto vetorial com B, dá a direção do vetor K. Tá? Tem uma coisa do módulo ali que eu não vou mencionar. Assim.
Ou seja, isso aí, né, se eu pegar um campo elétrico, um campo magnético no vácuo, o que eu tenho de campo elétrico e magnético no vácuo, a solução que eu tenho para esse problema é um campo elétrico, um campo magnético que oscilam em fase com a mesma frequência, com o mesmo comprimento de onda, o módulo do K ali, né? Acho que eu esqueci de falar isso. O módulo do vetor K é 2π sobre o comprimento de onda dessa onda que está passando. Campo elétrico e campo magnético oscilam em fase com a mesma frequência, né? Andam com a mesma velocidade ao longo do tempo, né? Ao longo do espaço, à medida que o tempo vai passando. Né? É uma onda eletromagnética. A previsão, né, essa equação aqui e a respectiva solução, e identificar, olha, isso aqui é uma onda eletromagnética, uma onda que consiste na oscilação de um campo elétrico, um campo magnético, né, e essa onda se propaga com essa velocidade aqui. Uma velocidade que a gente já sabe, teoricamente, né, ela só depende das constantes ε0 e μ0, que são constantes que você determina fazendo experiências com um solenoide, com um capacitor, nada a ver com onda eletromagnética. Você pega um capacitor, um campo elétrico estático, você acha quanto que vale a constante E0. Você pega um solenoide, um campo magnético estático, uniforme, mede lá esse campo, em função da corrente, você tem o valor da constante μ0. Daí você tira quanto que deve ser a velocidade C. É 1 sobre raiz quadrada do produto dessas duas constantes. E dá aquele valor lá. Ok, na época que Maxwell fez isso, o valor é alguma coisa perto de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá bom demais, né? E o legal é que a velocidade da luz já tinha sido medida com razoável precisão nessa época de Maxwell. Dava um valor por aí. Então, Maxwell falou, ei, a luz deve ser uma onda eletromagnética. Era uma suposição óbvia. Essa previsão, né, feita pelo Maxwell nos anos 1860, sei lá, 1860 e pouquinho, 1865, vamos dizer assim, né, ela foi confirmada experimentalmente pelo Hertz, Heinrich Hertz, um pouco mais de 20 anos depois. Ele conseguiu fazer uma experiência em que ele provocava ondas de rádio, né? Um campo elétrico, um campo magnético oscilante, mas com uma frequência muito mais baixa que a da frequência de luz visível, e mediu a velocidade dessas ondas, era a mesma velocidade. Né? Ele viu que se propagava um campo elétrico, um campo magnético de um ponto ao outro, e a velocidade de propagação era essa mesma velocidade da luz. Tá? Isso, para mim, é um dos resultados mais bonitos assim, da história da física. Né? Você tem uma previsão teórica com o valor da velocidade, deve ser esse aqui, né? E aí vem logo assim, 20 anos. Né? Hoje, 20 anos é uma eternidade entre previsão teórica e experimento. Mas, na época, não. Era uma época que demorava muito, até construir o experimento. Né? Hoje ainda demora, mas hoje, quando demora um ano, você já fica desesperado e algum chinês já montou o experimento antes, fez e publicou o resultado, e você fica chupando o dedo. Então, você não pode demorar muito tempo, não. Você tem que demorar um mês no máximo, senão alguém monta o experimento antes de você. Mas, na época, 20 anos era um tempo razoável. Né? E o resultado foi comprovado brilhantemente. A única observação aqui é o seguinte, né? Assim, o que o Maxwell e todo mundo na época dele pensava, né? Que essas tais ondas eletromagnéticas, campo elétrico, campo magnético oscilante, era uma coisa tipo onda mecânica. Eles tinham um meio, né? Que ninguém tinha visto, ninguém sabia o que era, eles chamavam de éter, né? E campo elétrico e campo magnético era algum tipo de oscilação nesse éter. O éter balançava para baixo e para cima. Né? Hoje, esse modelo não se sustém, né? Ninguém conseguiu detectar éter, coisa nenhuma. A gente considera ondas eletromagnéticas, não são oscilações de nenhum meio. É um campo elétrico, um campo magnético, uma coisa capaz de fazer força sobre partículas elétricas, né? Que existem no vácuo, independente de qualquer meio. Tá? Então, é isso aí, gente. Ondas eletromagnéticas seria o início do curso de Eletromagnetismo 2. Estou fazendo propaganda do curso de Eletromagnetismo 2 aqui, porque eu pedi o curso. Tá? Já saiu os pedidos de encargos didáticos, eu já fiz o meu lá, pedi Eletromagnetismo 2 em primeira opção, mas, como eu falei com vocês antes, não é garantia nenhuma que seja eu o professor. Né? Mas o colegiado de graduação, né, que, em princípio, é quem escolhe quem vai ser o professor, ele recomenda para o departamento, e o departamento
normalmente, a não ser que tenha algum problema sério, né, o departamento segue a recomendação do colegiado. E o colegiado ele tem uma preocupação genuína, né, real, de escolher um professor bom. Né? Então, assim, eu não... Bom, não sei, assim, eu acho que eu sou um professor razoável, pelo menos, mas assim, tem outros professores muito bons no curso de física. Né? E tem gente muito boa que costuma pedir eletromagnetismo também na graduação. Mário Sérgio, Luiz Gustavo. Né? Então, assim, se vocês tiverem disponibilidade de tempo aí, façam um curso de eletromagnetismo 2, né? E se tiverem disponibilidade também, no semestre seguinte deve ter ser oferecido o curso de ótica, e façam também. Ou façam pelo menos um desses dois. Tá? Eu acho que é uma boa sequência desse curso nosso, né? Tem aplicações muito bonitas dessa teoria que a gente viu. Uma das aplicações é ondas eletromagnéticas, mas tem outras coisas legais também. Né? Tem o eletromagnetismo relativístico, né? Encaixar a teoria da relatividade no eletromagnetismo, ou vice-versa, né? Encaixar o eletromagnetismo na teoria da relatividade. Tem esse tratamento de cargas elétricas aceleradas, né? Radiação, então, a propagação das ondas eletromagnéticas. Mas é isso aí, gente. Ponto final no curso. Obrigado a todos vocês aí por terem seguido o curso, mesmo nessas condições difíceis, né? A gente fazer a coisa remota. Espero que no semestre que vem isso realmente se confirme. Né? A universidade já falou que todas as aulas vão ser presenciais no semestre que vem. Espero que a gente consiga manter isso mesmo, porque isso acho que ninguém duvida. Assim, entre os professores é consenso. Tem um monte de professor que não quer voltar presencial, tá? Estão com medo ainda do Covid, eu não sei, mas assim, o que todo mundo concorda é que esse curso remoto, não sei, funciona, mas o curso presencial é muito melhor. Né? Acho que tem muito mais a oferecer para vocês, essa facilidade de aprender, de estudar, o ganho, né, em termos de maturidade e de conhecimento é muito maior. Então, tomara que a gente realmente consiga voltar ao ensino presencial no final de março. Né? As aulas começam dia 26, 28 de março, não sei. Né? E aí espero vê-los pessoalmente, né? Se possível, em eletromagnetismo 2, se vocês puderem fazer, se eu for escolhido como professor. Gente, obrigado. Se vocês tiverem algum comentário, quiserem alguma pergunta, questões sobre a prova, que está lá no ar, né, para entregar até hoje. Ok, então, se todos estão calados, estão todos felizes, né? Ou todos muito ocupados, temos que trabalhar. Né? Vamos lá, então, gente. Gente, obrigado mais uma vez, então, e até mais para vocês. Bom finalzinho de semestre aí e bom recesso, né? Vamos voltar descansado para o semestre que vem. Muito obrigado pelo curso, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Lembrei aqui agora, né, o Alan, que está aí, assim, ele tinha recomendado um vídeo que é super interessante. Né? Eu olhei ele e admito que eu vi o vídeo vi 3 vezes o vídeo, né? Parei para pensar, assim, falei, não, esse negócio não está totalmente certo. Aí eu achei um outro vídeo no YouTube que, para mim, tem uma explicação muito mais correta, mais direta, e que dá para entender o fenômeno direto. Coloquei os links para esses 2 vídeos, tá? Na página do Moodle. Então, se vocês quiserem se divertir um pouco, os 2 vídeos são em inglês, tá? Mas isso é bom, tem que aprender inglês também, porque é a linguagem da física hoje, tá? Então, assim, faça um esforço lá, coloca... Os 2 têm subtítulos, né? Tem legendas. Então, acho que fazer um esforço lá dá para entender. Aliás, só olhar as figuras já dá para entender muito. Vale a pena, é um problema interessante. Obrigado, Alan, por chamar a atenção para esse problema. Que isso, professor. Eu que agradeço você ter dado atenção a ele. É muito interessante. Eu coloquei no Moodle, acho que nas atividades do dia que o Alan recomendou o vídeo. Acho que é dia 10 de fevereiro. Por aí, vocês vão achar um link para 2 vídeos lá. E no link desse segundo vídeo que eu falei, tem outros links também interessantes, outros vídeos interessantes. É um problema interessante, é um problema para pensar.
Se a gente estiver aqui no Eletromagnetismo 2, a gente pode voltar nele e discutir pessoalmente, né, que é muito mais legal, né, ver o que cada um pensa. Ok? Tá bom, então, gente. Ó, bom trabalho para vocês, boas férias, até semestre que vem. Muito obrigado, Paulo. Boas Tchau, férias para você professor. também. Obrigado, professor. Até mais. Então,